Um projeto de construção sofreu atrasos, devido à produtividade dos trabalhadores abaixo do previsto. Então aqui nós temos o fator de número um. Deixa eu até mudar a minha caneta aqui, né. Um fator número um é a produtividade dos trabalhadores abaixo do previsto, erros na construção, fator número 2, gerador de atraso, bem como um clima pior, fator número 3, gerador de atraso aqui, pior do que o esperado. Embora esses riscos tenham sido previamente identificados, o efeito combinado desses riscos quando ocorreram foi maior do que os planos individuais de respostas a riscos eram capazes de lidar, e um prazo crítico do projeto foi perdido. O que poderia ter sido feito de maneira diferente para planejar melhor os riscos, né? Quando a gente fala planejar melhor os riscos, é gerenciar os riscos, né, no sentido de pensar em respostas mais adequadas aí. E aí nós temos letra A, realizar uma análise de sensibilidade, letra B, realizar uma simulação de Monte Carlo, letra C, desenvolver um protótipo, ou letra D, utilizar uma árvore de decisão. O que foi feito, né? Foram criados, provavelmente, respostas a cada um desses riscos individualmente. Só que como simular, né? Porque esses riscos são riscos, existe uma incerteza associada, eles podem acontecer ou podem não acontecer. Vamos supor que sejam só 3 mesmo, porque esses 3 fatores podem ter gerado, às vezes, mais do que 3 riscos, mas supondo que seja 3, a gente tem a possibilidade do risco 1 acontecer e acontecer numa, digamos, numa força maior, ou dele não acontecer, ou ele acontecer numa força menor, né, nessa questão da produtividade. Os erros, podem acontecer muitos erros, poucos erros, ou seja, existe uma faixa, um intervalo de possibilidades que pode acontecer para cada um desses fatores, né? E aí a gente tem que entender como que isso pode impactar o projeto de forma conjunta, né? A gente pode excluir aqui a análise de sensibilidade, não é. A análise de sensibilidade, para quem não sabe, é a mesma coisa do diagrama de tornado, né? É você, para cada um dos riscos, tentar identificar qual que é o range para aquele risco específico só, e não para tentar ver, digamos, a ocorrência conjunta de todos eles. Um protótipo também não iria resolver, a gente tem múltiplos fatores. Protótipo, normalmente, ele existe, ele é utilizado quando a gente tem um risco de não ter entendido muito bem aquilo que será construído, coisa que a gente viu nas outras questões aqui, né? Mas não é o caso. A árvore de decisão também não é. Uma árvore de decisão é quando a gente precisa tomar uma decisão, né? Então, existe um exemplo clássico no PMBOK, por exemplo, em que você vai decidir se você vai, num determinado projeto, você vai reformar uma fábrica ou vai construir uma planta industrial nova. Então, sempre que você tiver que tomar, né, uma determinada decisão no projeto, e essa decisão estiver sujeita a riscos, aí você vai usar a análise de decisão, ou a árvore de decisão, nesse caso, né? Aqui não é isso, aqui eu só queria ter uma noção mais clara de como que esses diversos riscos aqui vão impactar o projeto. Eu posso fazer isso tanto em relação ao prazo, quanto em relação ao custo. E aí o melhor nesse caso é realizar uma simulação de Monte Carlo. Infelizmente, gente, eu não vou, mesmo no meu curso preparatório para certificação, eu aprofundo um pouco mais a simulação, mas eu não rodo uma simulação junto porque estaria fora do escopo. O que você tem que entender mais ou menos o que tipo de resposta, como é que uma simulação funciona mais ou menos, tá? E que tipo de resposta que ela traz, para que problema que ela resolve, tá? Então eu vou tentar de uma maneira rápida aqui mostrar para vocês. Vamos supor que a gente tenha esse diagrama de rede, tá? Então a gente tem aqui durações, são poucas atividades para que a gente possa entender, mas é óbvio que um projeto desse não vai ter tão poucas atividades assim. Como é que eu rodaria uma simulação de Monte Carlo, né? De uma forma bem grosseira, tá, gente? Aqui eu tenho a duração que provavelmente é aquela que a gente entende como sendo a mais provável, né? Mas uma forma de rodar a simulação de Monte Carlo é, primeiro, ao invés de um ponto, apenas a gente usar 3 pontos, né? Então, para essa atividade aqui, por exemplo, eu tenho essa aqui que é mais provável, mas eu poderia ter uma que é otimista, que seria duração de 1, e uma duração pessimista de 10. Aqui essa é 5, mas eu poderia ter uma duração otimista de 2 e uma duração pessimista de 13, por exemplo,
né? E o que significaria isso, né, gente? Significaria justamente o impacto desses riscos aqui. Pô, se a produtividade piorou, talvez essa atividade aqui ela demore mais tempo, e essa aqui também. Se porventura houve problemas aqui de erros na construção, talvez essa atividade aqui demore um pouco mais, ao invés de 4, ela vai para 10, né? Por outro lado, se a coisa for muito boa, ela vai para 2. Né? E a mesma coisa eu poderia fazer para cada uma aqui, vamos supor que aqui eu coloco um 3, aqui eu coloco um 9, porque a incerteza já não é tão grande assim, e aqui a incerteza é menor ainda, é de 2 a 4 só. E aí, o que acontece? Mais uma vez, eu estou tendo que explicar um conceito que é extremamente complicado, né, num tempo curto de intervalo aqui, mas vocês também não precisam de entender as nuances, mas eu quero avançar um passo aqui. Para rodar uma simulação de Monte Carlo, eu tenho que dizer qual distribuição de probabilidade, e aí se você não entende o que é isso, entenda que é como se fosse a forma como uma roleta roda, tá? Vamos supor que eu tenho uma roletinha igual do cassino aqui, o jeito como aquela roleta roda, vai ser uma distribuição de probabilidade, vamos supor que eu vou usar a gaussiana aqui, a gaussiana aqui, a gaussiana aqui, a gaussiana aqui, a gaussiana aqui. Se isso aqui te pareceu, ou a triangular, né? Teve umas que até ficou parecendo mais a triangular. Se isso aqui ficou parecendo conversa grega para você, não tem problema, porque qual que é o impacto de eu ter uma distribuição de probabilidade e ter uma faixa de valores aqui, ter o 2, o 5, o 3, o 2, o 4, o 10, o 3, o 7, o 9, o 2, o 3 e o 4. É que para cada atividade, eu vou meio que sortear um valor para essa atividade. Só que não é um sorteio do nada, né, gente? É um sorteio respeitando, de certa forma, esses valores que eu coloquei aqui e essa distribuição de probabilidade. Né? Então, dados esses valores, eu vou ter para cada uma dessas atividades aqui um valor. Né? Para A eu vou ter um valor entre 1 e 10, aqui eu vou ter um valor entre 2 e 13, para B entre 2 e 10, para D entre 3 e 9, para E entre 2 e 4. E eu vou fazer isso milhares de vezes. Né? Então, vamos supor, para a atividade A, num primeiro sorteio, entre aspas, aqui, porque não é um sorteio aleatório, é baseado nessa distribuição de probabilidade aqui. Eu vou ter, por exemplo, um 4. Depois, no segundo sorteio, eu vou ter um 5. No terceiro sorteio eu vou ter um 2. Não faz sentido eu ter um 11, porque o meu range só vai até 10 aqui. E eu vou fazer isso milhares de vezes, vou fazer milhares de vezes, milhares de vezes, milhares de vezes, milhares de vezes. Aí eu vou pegar aqui, ó, rodada número 1, vou ter uma duração aqui, uma duração aqui, uma duração aqui, uma duração aqui, uma duração aqui. Vocês entendem que se eu rodar isso um monte de vezes, eu vou acabar conseguindo ter não uma única duração para o projeto, mas uma distribuição de probabilidade de duração para aquele projeto. Então, assim, se você não entendeu nada disso, a única coisa que você precisa de entender é que depois de rodar tudo isso, eu vou ter a seguinte resposta, que esse projeto aqui, ele vai ter, por exemplo, 70% de probabilidade de terminar em até, por exemplo, 40 dias. Vamos chutar um valor aqui, tá? Ele vai ter uma probabilidade de 60% menor de terminar em até 30 dias, por exemplo. E ele vai ter uma probabilidade de 95% de terminar em até 50 dias. Ou seja, eu consegui, através desse processo aqui, gerar intervalos de confiança para determinados períodos de finalização do projeto. Então, eu posso falar assim, não, pô, 60% é uma confiabilidade muito pequena, 70% também, eu quero uma confiabilidade de 95%. Ah, se eu quero uma confiabilidade desse tamanho, o prazo que eu tenho que dizer para esse projeto é 50%. Se 70% me servir, seria 40%. Então, você repare que a duração do projeto, ela varia, né, de acordo com a confiabilidade que eu quero aplicar. Essa é uma ferramenta bem interessante. E o que ocorre? Ao fazer isso, eu vou conseguir levar em consideração o efeito conjunto de cada uma dessas incertezas de uma maneira quantitativa. Como de uma maneira quantitativa? Porque eu vou refletir nas durações das atividades, né, e no próprio rodar da simulação, o efeito desses diversos riscos, tá? Então, assim, é uma explicação dentro daquilo que eu posso dar para vocês aqui, até para não confundir demais a cabeça, porque quem não vai aplicar isso no seu dia a dia, acaba que a gente entrar nos meandros da simulação seria
algo um tanto quanto inútil, mas para a prova o que você precisa saber é isso aí, tá? Então a melhor resposta nesse caso é a letra B de bola, realizar uma simulação de Monte Carlo. Se você gostou desse vídeo é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas 2 certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.